Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Lima, eu vou te mostrar como eu faria 30 criativos para Direct Response sem nenhum material prévio. Mas vou mostrar como que eu faria o processo do zero, os materiais, ferramentas, tudo que eu utilizo e que você precisaria para criar esses criativos, beleza? Mesmo que você não tenha nenhuma base, que você não tenha nenhuma referência. Eu coloquei aqui 30 criativos, mas na verdade isso daqui vai se tornar facilmente 300 criativos ou até mais. Bom, aqui eu já começo, eu separei aqui as ferramentas que eu utilizo, né? Já seguindo ali pela biblioteca de anúncios. Bom, vamos lá. Aqui eu já começo mostrando as ferramentas e acessos que eu utilizo, a biblioteca de anúncios. Eu tenho um guiazinho de palavras-chave que eu vou pesquisar em diferentes nichos. As ferramentas, né, que eu utilizo, Copycat Ads, extensão que é para você ter um acesso melhor sobre os resultados daquele anúncio. Você consegue baixar, acessar os ads daquele anunciante, algumas informações mais restritas. E você principalmente consegue fazer uma pesquisa automática, assim, que você tem que ficar rolando para baixo até encontrar ali os melhores criativos. E isso é muito importante, principalmente que eu vou mostrar aqui durante o vídeo, porque a gente consegue seguir para outros passos, otimizar o nosso tempo, aumentar nossa produtividade, enquanto uma ferramenta faz esse trabalho de pesquisar pra gente ali os melhores criativos. Ferramenta que eu utilizo também é o CapCut, para transcrição assemblyai.com. Seguimos. Aqui eu acesso as palavras-chave, né? Como eu utilizo ali, eu peguei um exemplo ali de um termo geral para pesquisar emagrecimento. Aqui é importante dizer que eu estou fazendo essa pesquisa, fui caçando ali, vendo pelo número de resultados e já está vendo que tá dando bem pouco. Só que tem um detalhezinho que eu vou mostrar um pouco mais para frente, um leve erro que pode fazer com que você também não veja criativos mais escalados, principalmente se você está pesquisando para gringa. E aí eu já começo a ver alguns exemplos de vídeos que podem se encaixar no meu anúncio, né, que podem se encaixar visualmente no meu anúncio, para dar aquele auxílio ali pro editor de vídeo, ou às vezes se você está numa operação menor que você não tem, olha lá o errinho que eu disse, trocar o BR para AL. Então você está pesquisando em inglês, só que você está pesquisando no Brasil. Isso aconteceu bastante comigo, eu não entendia porque eu não achava tantas coisas. E aí naturalmente você vê o número aumentando. Você pode perceber que aqui tem um sinalzinho de mais que eu coloco, que ele se soma, né? São palavras-chave somadas. Quando você não coloca o sinal de mais, ele pesquisa o termo por completo e aí às vezes você não vai encontrar nada, mas é porque você não vai encontrar esses termos separados dentro do mesmo vídeo, né? Então você utiliza esse maisinho para conseguir mostrar que ele pode estar em outro local ali da fala, não necessariamente precisa ser seguido. E aí eu comecei a procurar uma coisa que é bem importante, né, para a congruência do seu anúncio, que é você encontrar não só a transformação, mas também a pessoa que passou pela transformação falando, né, que você encontra ela falando e você consegue mostrar ali, dar uma veracidade maior. Bom, uma coisa importante, né, eu tô aqui nesse vídeo colocando diversas referências. Pode ser que alguns performem bem, outros não performem tão bem. A parte visual tem um papel importante nisso. Às vezes você vai ver que quando a pessoa acha uma estrutura visual que conecta com o lead, ela começa a replicar para todos os outros anúncios. Ou às vezes você vê a pessoa rodando massivamente aquela pessoa troca roupa, principalmente quando é um ator, né, para gerar aquele vídeo. Então acaba entrando na esteira de testes também essa parte visual. Só por isso, né, se eu tenho 6 referências visuais, a gente consegue multiplicar muitos testes de anúncios. Aí começa uma pesquisa, aí já começa a achar alguns anúncios, né, mais escalados, e aí você vai ver alguns detalhes, né. Esse anúncio aí que eu acabei de passar, ele parece super escalado. Esse daí tem 201, 187 anúncios, 184 anúncios. O ponto é, quando você assiste ele um pouco, você percebe que ele não se trata de direct response necessariamente na forma que a gente trabalha. Ele se trata de um produto físico, né, usando uma personalidade muito famosa. Não sei se é alguma nova modalidade de alguém que está escalado no Direct Response com esse formato, né? Talvez até seja, e a gente vai descobrir mais pra frente quando alguém for lançar algum curso, alguma coisa, ou uma nova estratégia. Mas está bem escalado, talvez a gente consiga extrair algumas coisas desse vídeo. Mas, para a nossa modalidade, não é sempre interessante você pegar tudo que está escalado e testar. É mais fácil a gente pegar uma coisa que a gente já sabe que está direcionada para o que a gente quer. Aqui, segui um pouco do anúncio, estava ali olhando para ver do que se tratava e preferi baixar como referência, né? Eu assinei essa ferramentazinha, ela dá um pouco mais de, sei lá, R$15 por mês. E aí você tem downloads ilimitados, né? Ali você pode ver, voltar aqui um pouquinho, você pode ver que tem essa partezinha de resultado aqui, foi a pesquisa que eu fiz, automática, então não precisei ficar rodando, eu só coloquei ali o termo lose pounds e ela foi pesquisando no automático. E enquanto isso eu fui fazendo aquela separação de transformações e testemunhos, né, que pode auxiliar bastante o editor de vídeo. Bom, seguindo, pesquisando mais, já que para não ficar parado enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto a ferramenta está pesquisando. E eu comecei a ir para uma parte um pouco mais que ela
se torna muito importante ali quando você está com dificuldade de encontrar coisas escaladas ou até quando você quer tirar alguns parâmetros, que é você deixar você criar um swipe file, né, de bibliotecas, que aí volta e meia você vai visitando esses swipe files e ele sempre tem alguma coisa que está funcionando. Independente do horário, você vai ver ali que sempre, às vezes você pegou essa oferta, ela estava com 500 anúncios escalados, nesse momento do dia está com 43, mas você tem a noção de que é pelo horário. Às vezes tem um horário que eles gostam de colocar mais anúncios, tem horários que eles diminuem, mas aí você sempre consegue pegar referência do que está funcionando por conta dessas bibliotecas, né? Elas vão te auxiliar muito para que você não fique toda vez buscando referências do zero e tal. Beleza, mas se você começar do zero, você tem que pesquisar, gastar um pouco mais de tempo aqui com nomes, termos. Bom, vou achando ali as coisas escaladas, vou baixando, jogando tudo lá. Essa daqui é importante, eu encontrei, tá muito escalada, só que ela só tá usando um gancho, né? Tá usando um hook, é só uma imagem. E você pode pensar que talvez seja uma coisa a se testar na sua operação, né? O marketing ele é cíclico, e às vezes uma imagem ela pode funcionar como tem se mostrado, tá funcionando muito bem. E às vezes você pode simplesmente pegar esse hook que está sendo usado aqui na imagem e testar no seu vídeo. Outra coisa importante, ferramentas, né? Se você tem uma American Swipe, acesso American Swipe, isso vai fazer um impacto muito grande na velocidade do seu trabalho. Eu comecei ali de uma forma totalmente manual, e aí você percebe que quando você tem ali essa ferramenta, você consegue dar um salto muito grande de produtividade. Você clica ali na biblioteca escalada, já está mostrando o número de anúncios, já está mostrando o número de tudo, e aí você separa tudo ali que você baixou. Eu gosto de fazer isso principalmente por conta da parte de transcrição. Eu jogo tudo no CapCut, todos os anúncios, eu vou recortando ali os pedaços e vou analisando ponto a ponto, e depois eu faço a extração do áudio. Eu extraio o áudio porque eu consigo depois fazer a transcrição de uma vez só. Eu não preciso ficar transcrevendo de um a um. E outra coisa também que eu acho muito importante, guardar insumos para vídeos, né? Às vezes você tem ali alguns hooks que viralizaram, alguns avatares, né? Algumas pessoas que viralizaram ali, funcionaram muito bem, como o caso daquela moça ali de cabelo branco. Os anúncios mais escalados são com ela, com algumas roupas diferentes. Então você consegue pegar esses dois tipos de insumos. Você consegue, primeiramente, pegar a parte visual, para oferecer para o seu editor de vídeo, então você já ganha também mais uma quantidade de anúncios com teste de pessoas, né? E você ganha também produtividade, reduzindo ali a parte da transcrição, depois você só precisa organizar, ao invés de ficar indo ponto a ponto. Pronto, aí por exemplo eu usei a Assembly AI, peguei todo o texto do vídeo e usei essa ferramenta chamada Text Fixer, que ela quebra ali por parágrafo, e aí você consegue utilizar, fica um pouco mais organizadinho ali, você consegue usar ponto a ponto, né? Tanto para separar o hook do edge quanto para separar o corpo, né? E depois fazer ali, separar por estrutura invisível e trocando frase a frase, fazer os testes. Bom, aí já pulou um pouquinho porque eu comecei a fazer a parte de organização dentro do Drive. Uma coisa que me ajuda muito a fazer essa organização é saber inglês, né? Porque se você não sabe inglês, você vai ter que fazer toda a tradução para você ir organizando direitinho. Agora, quando você entende inglês, você não precisa fazer você organiza direto, né, na página, aí você consegue visualizar ali o que está errado, a parte que a transcrição foi feita de forma errada, e aí você vai organizando direitinho. Aqui já está um pouco acelerado, eu comecei a fazer os testes de gancho. Bom, a gente tem muitos elementos em copy, a gente tem muitos swipe file, a gente tem muitos guias de hook, diversos materiais para fazer esses testes. Porém, aqui como a ideia era a velocidade, eu simplesmente peguei a estrutura invisível, separei e fui fazendo algumas variações dentro disso. Eu defini ali meu nome ali, chiclete do produto, e fui fazendo algumas variações em cima disso, né? O original era Girls, be careful with this pink salt trick, ok? Significa tomem cuidado com esse truque do sal rosa. Então tem esse tom de atenção, o direcionamento ao público feminino, que fala girls logo no começo do vídeo, né? E fala sobre o truque, já fala sobre o nome chiclete. Então eu fui fazendo algumas variações simples, então eu tomei muito cuidado com o truque do tomate seco, ok? Eu só fiz a troca do nome chiclete. Vamos supor que a gente está testando um produto novo, né? Então eu já peguei o que estava funcionando e só troquei, simplesmente, simples assim. Fiz essa variação, se eu fosse vocês não usaria o truque de tomate seco descontroladamente. Cuidado com o truque de tomate seco, vocês podem ficar secas demais. Claro, aqui exige uma adaptação ao idioma inglês, porque provavelmente dry não deve ser usado como aqui no Brasil. Seca, você fala para a pessoa que ela está magra, lá talvez seja relacionado à pele, então é uma coisa a ser pesquisada.
para você entender se é um termo que vale a pena. Mas você tem aqui o conceito em português, que fica mais fácil de trabalhar. Embaixo aqui, eu fiquei realmente assustado com esse truque do tomate seco. Por favor, não percam o controle. Meninas, não preocupe a família de vocês. Usem o truque do tomate seco com calma ou com cuidado, seria uma coisa desse tipo. A gente consegue ter uma avaliação rapidamente. A gente tem 5 hooks para testar. Aqui, meu marido parou de me chamar de baleia depois que eu perdi 30 quilos em algumas semanas com esse truque com essa receita do monjaro japonês. Então aqui eu vou trocar para o truque do tomate seco. Deixa eu tirar da frente. Vou pausar um pouquinho para seguir o flow. Bom, separei estrutura invisível, pessoa familiar, humilhação, resultado quantificado, pouco tempo, mecanismos da solução. Então, eu busquei trazer esses elementos da estrutura invisível em cada hook. Meu marido me parou de me chamar de baleia, tal. Eu só repliquei, troquei o nome do mecanismo para o segundo hook. Meu filho pode ter vergonha de mim na escola depois que eu baixei 30 pounds em 2 semanas com truque receita de tomate seco. Eu vi que eu não estou falando aqui quilos, eu coloquei pounds especificamente, abaixei. Porque tem uma preocupação comum nesses anúncios que é você não ficar tomando bloqueio besta, né? Que é você usar um duplo sentido, vamos dizer assim. Eu esqueci até o termo que eles falam. Você usa uma linguagem diferente para burlar, vamos dizer assim, o algoritmo, mas de uma forma que o seu lead entenda também. Não pode ficar muito filosófico, senão uma pessoa não vai entender. Então, abaixei 30 pounds, eu coloquei como uma forma a lembrar que não posso falar quilos, né? Eu abaixei, eu perdi, eu emagreci 30 quilos, são termos que você não é muito interessante de usar. O marido voltou a andar de mão dadas comigo, depois que eu perdi 30 pounds em poucas semanas com esse tomate seco. Aí depois que eu abaixei 30 pounds em 2 semanas, meu marido veio me procurar na cama e disse, agora sim cabemos nós dois aqui. Consigo fazer algumas variações aqui dentro desse mesmo hook, com essa parte do marido, né? Meu marido finalmente veio me procurar na cama, uma coisa desse tipo, e depois de, sei lá, 13 anos, meu marido veio me procurar na cama. Então, vou fazendo alguns testes que eu já consigo criar diversos hooks em cima dessa mesma questão. Coloquei esse daqui como primeiro, né? Como eu disse, estou priorizando a velocidade. O quinto hook, vamos ver como ficou a versão final, que eu não lembro. Em 2 semanas com o truque tomate seco. Depois de 13 anos, meu marido finalmente me deixou ir por cima. Esse daqui traz para alguma situação que pode estar causando alguma dúvida aí na cabeça da lead, né? Traz também esse tom de humilhação, algum problema que pode estar... É um problema comum dessas pessoas passando por problema de sobrepeso, que é a hora H, né? Vamos lá. Beleza. Aqui eu fui para a parte do bar e também eu acelerei, né, a parte do corpo do anúncio. A princípio, se eu fosse fazer 30 anúncios, principalmente em um produto do zero, eu não trocaria muita coisa, porque a gente já tem a base do que funciona. Se você viu que o anúncio está escalado, você simplesmente vai adaptar para o seu mecanismo. Então, toda a comunicação do anúncio, ela conectando com o hook, ela está funcionando. Então, o que eu escolhi fazer? Simplesmente eu trocar o mecanismo. Claro, existem diversos testes a se fazer dentro da estrutura. A gente pode pegar frase a frase, a gente pode dissecar toda a estrutura invisível do corpo do anúncio. Nesse momento, me parece interessante, principalmente priorizando velocidade, perder muito tempo com o body. Ele já está validado e você só precisa trocar ali tanto a parte visual quanto o nome de chiclete. Bom, aqui, coisa importante, começa a repetir muito os hooks, né? Principalmente se tratando do sal rosa. Por quê? Porque as pessoas testam muito uma coisa que está validada, trocando a parte visual. Então, por que eu deixei até aqui em rosa? Que é importante que eu também pense sempre na parte visual desse hook, né? Então consigo pesquisar ali alguns conceitos semelhantes. Se é uma receita, consigo pesquisar receitas esquisitas no YouTube, no TikTok, alguns termos para que eu consiga trazer elementos para multiplicar esses anúncios. Né? Vamos dizer que eu tenho 5 anúncios diferentes 5 hooks diferentes se tratando do sal rosa. Quando eu coloco mais 5 visuais, ele já se torna 25, né? Já tem 25 anúncios. Então, é uma coisa também a se pensar. Tá sempre além da parte das palavras, mas também na parte da direção. Se você for pensar a copy e tudo que você faz com uma direção de vídeo, além daquela parte do TikTok, ele mostrando no início do que eu tava fazendo de teste, você consegue pensar nos testes de hook, trabalhando essa parte visual. Beleza, então vamos para os próximos passos. Eu usei isso por 10 dias e perdi 26. Eu tive que parar porque eu estava queimando muita gordura. As pessoas pensaram que eu estava doente, parece loucura, né? Então, eu segui o mesmo conceito. 10 dias depois as pessoas estavam apavoradas. Como é possível derreter 26 pounds tão rápido? Isso parece loucura, mas eu tive que parar imediatamente. Sempre usando ali a questão da estrutura invisível. Eu esqueci de colocar a estrutura invisível em cima, mas eu acho que provavelmente eu vou colocar depois. É exagero, mas eu tive que parar imediatamente depois de derreter 26. Em apenas 10 dias, meu marido implorou para que eu
queimasse essa receita. Eu usei por 10 dias e tive que parar imediatamente. Meu médico disse que eu baixei 26 pontos em um pouco mais de uma semana, não é normal. Tá um pouco exagerado, né? 26 em um pouco mais de uma semana, mas beleza. Meu médico disse que ia me internar se eu continuasse derretendo 3 pontos por dia, então eu tive que parar. É isso, depois de 10 dias e 30 menos 26 em apenas 10 dias, eu pensei que isso era impossível, até que as pessoas começaram a me perguntar se eu estava doente. Pode perceber que o mesmo contexto, olha lá, coloquei estrutura invisível depois, o mesmo contexto, só que foi alterando algumas pequenas coisas para tornar teste diferente, né? Às vezes se encontra alguma coisa que seja melhor do que o que já está validado, bem pouco provável, mas a gente consegue fazer um teste de volume, beleza? Aqui no Bari eu decidi trocar, ali fala sobre o efeito Monjaro, troquei pelo Retatrutida, sei lá como é que fala. E a gente consegue fazer esses testes simples, adaptações no Bari, sem perder efetividade, né? Bom, aí você pode ver que o hook de outra estrutura era mais uma vez esse cuidado com o truque do sal rosa. Então deixei ele em vermelho e segui ali pro teste de novos hooks. Estrutura invisível, contando confirmação, simples e curioso. Deixa eu te contar, o truque do gelo realmente funciona. Eu fui adaptando, né, pro tomate seco. Deixa eu contar esse truque do tomate seco realmente funciona. Não colocaria meu rosto aqui se esse truque com tomate seco não fizesse derreter. Será que o truque do tomate seco funciona como uma dúvida? Eu não tenho muita certeza se o truque do tomate seco está funcionando. Uma fala ali que ela vai contrária ao que está sendo mostrado, né? Eu coloquei aqui na lateral o GC segurando a calça larga. E o Hook 5 deixa eu te contar. O tomate seco, 3 ingredientes, é só isso que você precisa derreter, para derreter. Mesma dinâmica da estrutura invisível. E aqui eu já estou indo pro próximo teste de Hook. Esse é referente a uma VSL que fala sobre um truque do gelo. Que essa estrutura trata-se daí da nega do mecanismo, resultado controverso, confirmação do mecanismo. Beber água gelada toda manhã não funcionava para mim, até que eu decidi 197 para 143 e descobri que eu estava fazendo tudo certo. E eu segui a mesma dinâmica, misturar tomate seco com 3 outros ingredientes não funcionava para mim, até que eu fui de 197 para 143 e percebi que eu estava enganado. Fazer o truque de tomate seco não funciona para mim, até que eu fui de 197 para 143 e percebi que meus olhos estavam me enganando. Fazer o truque de tomate seco não funcionava, até que meus caras começaram a cair. Meu marido implorou para eu parar de tomar todos os dias. O truque de tomate seco não funciona, foi o que meu marido disse. 10 dias depois de 30 pausas derretidas, ele estava implorando para eu parar, preocupado. Parei de fazer o truque de tomate seco porque não funcionava para mim, até que eu me pesei até que eu fui colocar uma calça e nenhuma, e todas estavam caindo. Bom, e aí, mais uma vez, teste de Bari. Só fui fazendo ali as adaptações, rapidamente, trocando o truque do gelo pelo truque do tomate seco. Praticamente isso que eu fiz. Rapidamente você vê que chega ali já nos seus 25 hooks, você já tem 25 testes para fazer só com a parte escrita, né? Sem testar a parte visual. Se você colocar a parte visual, a gente multiplica essa quantidade de testes. Esse daí foi um ad que eu vi escalado do nicho de ED e eu achei interessante. Achei que ele poderia fazer esse teste no nicho de emagrecimento, por exemplo, com esse truque. Eu usei ali a estrutura invisível, recomendação negativa, benefício direto e indireto. O hook original é não beba água com o sal céltico antes de ir pra cama. A menos que você queira ficar duro toda noite, fazer a sua esposa jogar água como um hidrante. Então, seguir aqui pro nicho, né? Recomendação negativa, benefício direto e indireto. Não faça esse suco de tomate seco na sua casa, menos que você queira jogar todas essas roupas XL fora e gastar pelo menos 1.000 em roupas S. Um pouco maior. Talvez parasse ali nas suas roupas XL fora, mas é um teste a ser feito. Bom, seguindo pro próximo, não faça truque de tomate seco em casa, mesmo que você queira derreter 30 pounds, deixar seu marido enciumado. Não compre tomate seco no mercado, mesmo que você queira criar uma retatrutida natural e abaixar 30 pounds na balança. Não faça truque de tomate seco em casa se você não tiver dinheiro para comprar roupa S em 10 dias. Não faça truque de tomate seco em casa, mesmo que você queira deixar o seu marido enciumado com o seu novo corpo S. Uns testezinhos simples. Eu olhei pra esse Bari, eu achei que não seria interessante fazer esse teste, ED. Eu acho muito diferente de fato é muito diferente da perda de peso. E aí eu fui organizando hooks, deixando ele separado dos bares. E aí eu também preferi não mexer nos bares nesse vídeo ainda, para não ficar muito longo. Simplesmente para mostrar ali o que eu faria para gerar 30 anúncios rapidamente. Aqui eu deixei separado, tudo bonitinho no vídeo, toda a parte de testemunhos, né, na parte visual das transformações. E aí, embaixo coloquei alguns efeitos que eu tinha achado também, que eu acho que seria interessante para auxiliar o editor de vídeo. E, na minha visão, um processo bem produtivo, você consegue entregar bastante material para outro setor,
você consegue também criar diversas possibilidades. Você vê que quanto mais tempo você passa pesquisando, escrevendo, você vai aumentando seu repertório. Isso porque também eu nem peguei os meus exemplos de bullets, de hooks, né, para fazer os testes. Eu simplesmente fiz ali seguindo a mesma estrutura. Mas existem milhares de possibilidades. Facilmente a gente consegue chegar a mais de 1000 anúncios usando ali simplesmente essas ferramentas que eu mostrei. Um guia de palavras-chave, a biblioteca de anúncios, algumas ferramentinhas, tudo se torna muito rápido, muito simples. E você pode acelerar muito aí seus resultados e os seus testes principalmente, né? Beleza? Uma dinâmicazinha que eu queria mostrar. Depois eu trago mais vídeos com outras etapas, principalmente esse teste de body, reestruturações e valeu!